Nossa, cara, é um pouco complicado essa história dos três corpos. Eu tô tentando fazer o vídeo aqui, não tô conseguindo desenrolar aqui a argumentação. Olha, a história teve uma guinada de 360 graus, porém, o filme, ele tem todo um contexto que eu falei no outro vídeo aqui. Esse filme, essa série, né, começa com aquele cara que eu havia dito, né, que ele estava lutando contra os capitalistas, a chinesa estava lutando contra os comunistas, ela não acreditava nos seres humanos, o cara também não acreditava nos seres humanos e não sei o que, blá, 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 blá. E aí a mulher ficou esquizofrênica por causa dos alienígenas, mas o cara, a gente percebeu que ele não acreditava nos alienígenas, ele estava servindo totalmente esses alienígenas. E aí, ele lá dentro, ele fala, senhor, senhor. E tal, ele está contando a história do lobo mau. Aí os alienígenas, lobo mau? Onde que é o lobo mau? Por que o lobo mau estava mentindo? Por que o lobo mau não comeu a menina em vez de ficar contando mentira? Por que a menina não entendia não sei o que? Os alienígenas totalmente retardados, sempre tomando a escolha lógica. E uma civilização extremamente avançada, ela já deveria ter vencido a barreira da mente e da consciência, né? Então dá a entender o quê? Que essa história ela tem dois caminhos, né? E a partir do momento que eles colocam uma mente onisciente, uma criatura evoluída, não sei o que, é Star Trek, mas está colocado numa série, aí não tem nem graça, né? E não consegue nem discutir as questões de forma legal. Então essa história, basicamente, ela tem duas probabilidades finais. Esses alienígenas morreram, né? Existe uma superinteligência artificial. Essa superinteligência artificial, ela é consciente, ela consegue prever tudo e ela criou uma falsa história sobre esses alienígenas para os seres humanos lutar contra esses alienígenas e os seres humanos evoluírem a tal ponto de que não haja destruição na Terra, né? Porque é muito estranho os alienígenas assim, história do... eu esqueci de contar o contexto. História do lobo mau, não sei o que, mas é uma mentira. O lobo mau tá mentindo, o chapeuzinho vermelho, não sei o que. E a história também é uma mentira. E vocês, seres humanos, mentem, nós sentimos medo de você. E aí, todo esse clímax dessa história, os alienígenas pegam e abandonam o cara. Porém, antes de abandonar o cara, esse cara... ele está mentindo para esses alienígenas porque ele tinha um comportamento revolucionário, né? E ele estava mentindo para esses alienígenas porque ele queria aprender sobre os alienígenas, provavelmente para destruir, porque ele não seria escravo desses alienígenas, né? A mulher talvez seria, né? A mulher, pois ela é movida, né? Pela total desesperança da humanidade, ela como falam, ela abriria a mão de tudo para ver a humanidade ser feliz, né? E tanto que eu estou assistindo aqui a parte lá, o policial mostrou que a filha dela foi morta, o cara que ela amava morreu, os alienígenas abandonaram eles e o cara os alienígenas abandonou ele, então a mulher ficou em pleno desespero. Porém, a gente não viu a atuação do outro ator, né, que é interessante, a postura dele. E ele, eu pensei que ele seria a resistência contra esses aliens, né? E eu até esqueci de falar também um outro detalhe, que o gordinho lá que foi aceito no jogo, ele começou a enfrentar os alienígenas e depois ele resolveu pular fora. Porém, a partir do momento que você está lidando com alienígena, né, e tal, bicho, você tem que morrer de medo. Até que eu falei lá sobre o que é Deus, né? E aí até falei que você tem que escolher, ou você vai ser estufado e morto, ou aceitar ser estufado e ser vítima dos alienígenas, né? E a Bíblia dá a entender isso. A Bíblia é um livro extremamente assustador, né? Extremamente assustador e terrorífico, mas porém a Bíblia fala que morreu, acabou, então
Se eu morrer e não for aceito pelos parâmetros, beleza. Eu não vou ficar sofrendo, entendeu? Sendo uma alma doente mental com bipolaridade, com esquizofrenia, com delírio, porque os católicos acreditam que todo mundo que vai para o inferno ou é bipolar, é esquizofrênico, ou é borderline. Depois eu explico esse conceito. Se alguém me fazer no comentário, eu vou explicar o porquê, né? Mas basicamente as pessoas vão ficar sofrendo eternamente. E as pessoas que têm psicose não tratam sofrem, né? Elas têm um sofrimento gigantesco. A outra questão. Tem uma questão no filme que não tem o menor sentido. Tem um cara lá que ele é um professor, que ele herdou a herança do cara lá que morreu, e basicamente é o Steve Jobs, né? O cara da Apple, do iPhone. Eles mostram o celular também, mas o celular e o cara da Apple não tem relação. O que tem relação é o cara morrendo e o cara da Apple, né? Eu não entendi isso, né? E a gente fica torcendo para ele pegar tecnologia alienígena, os alienígenas para ele, não sei o quê. Mas, voltando à questão aqui, é muito estranho os alienígenas nos três corpos serem retardados mentais, né? Não entenderem o que o ser humano é. Porém, a Bíblia entende o seguinte: Deus ele fala que ele é uma criatura perfeita, ele criou os seres humanos a serem perfeitos, mas o ser humano escolheu o seu próprio caminho é a morte, e a partir do momento do ser humano que escolheu o seu próprio caminho, que é a morte, nós somos... isso é um papo muito complexo da cultura judaica. Nós somos merecedores do nosso caminho, então nós devemos construir uma consciência para lidar com a nossa realidade intelectual e toda a realidade da nossa volta. E nós temos que ter consciência para manipular tudo à nossa volta. Porém, se nós errarmos, nós somos merecedores do nosso próprio destino. E aí o Yahvé, ele diz que porque nós escolhemos a morte, merecemos a morte, nós não temos capacidade de reverter a morte, né? E aí o filho dele vai ter que pagar esse pecado que a gente criou, para talvez ele dar a oportunidade de nós termos a reversão da morte, né? E é estranho isso. É estranho as promessas e tal da Bíblia, né? Porém, esse alienígena, ele diz que ele é completo, né? Yahweh, né? E ele não é terrestre, ele nasceu na Terra, né? Os católicos morrem da risada quando eu falo que Deus é um alienígena. E na Bíblia dá a entender que ele é um alienígena, querendo ou não, né? E aí, voltando à questão aqui, Yahweh, em relação ao filme, ele é um alienígena que não aceita o nosso comportamento, porém ele tem consenso no nosso comportamento, ele sabe por que nós temos a nossa escolha. E na Bíblia o tempo inteiro ele fica assim: você pecou porque você pensou isso, você pecou por causa daquilo, você pecou por causa do não sei o que, você pecou por causa do não sei o que. Ainda eu vou explicar todos os erros de vocês, e vou explicar por que vocês errou, e ainda vou explicar o que é o ser humano, por que o ser humano tem consciência, e como que o ser humano poderia dominar a sua consciência, mas vocês são tão burros, são tão inferiores, que não têm capacidade de entender nada. Eu sou o pior de tudo, vocês não vão acreditar, mano. As merdas que eu fico falando que eu sou superior, na Bíblia, o Deus dos hebreus fica matando, torturando todo mundo, e fica falando que ele é superior também. Ai, mano, eu tenho um complexo de Deus. Até esqueci, muito tempo eu já havia falado isso nos meus vídeos. E tipo, esses alienígenas, eles se comportam de uma forma satirizada do que é Deus, mas Star Trek, o cara conhecia a Bíblia profundamente, e ele ficava o tempo inteiro: ninguém entende a Bíblia, eu entendo. E aí eu vou tirar sarro, satirizar e humilhar Deus e a Bíblia, os conceitos bíblicos, e ninguém vai entender isso. Star Trek é basicamente isso, é briguinha de um ser humano contra Deus, né? E o Capitão Kirk faz isso o tempo inteiro, né? Basicamente a Solo, o Khan é o cara do bigodinho, o Khan, os Klingons, basicamente a briga entre povos e a briga sobre a cultura dos povos, e
o Capitão Kirk ficava 24 horas brigando contra Deus. Basicamente, o Star Trek era isso, né? É um ser humano dizendo que era inteligente e que entendia todos os planos de Deus e ficava o tempo inteiro mirando Deus. E é interessante, é muito interessante. O Capitão Kirk, eu acho que ele escrevia algumas histórias e tal, mas eu não sei quem que era o diretor, uma hora eu vou pesquisar. Porém, Star Trek é o tempo inteiro rebatendo a existência de Deus, né? Porém, é muito legal, muito legal. Minha mãe adorava as questões e tal, né? Mas a minha mãe me ensinou que a nossa cultura, a gente sempre tem que aprender tudo, né? E ver o que é bom e o que não é bom, né? E existe o lado bom do Star Trek, que existe toda uma estrutura lógica de comportamento para você identificar o que está acontecendo, o que você está fazendo e como vencer seus obstáculos. Isso é uma coisa muito legal. Porém, o judaísmo ensinava a mesma coisa, né? Então, o Star Trek pegava alguns preceitos do judaísmo e ainda ficava o tempo inteiro satirizando Deus, mas é legal, é um ser humano inteligente, né? Vamos dizer aqui, né? Se algo existisse ou Deus existir, talvez ele vai ressuscitar e trocar uma ideia. Eu existo e tal. Tudo que você falou é mentira, mas é muita coisa que o cara do Star Trek questionava. São muitas coisas que a Bíblia deixa parênteses abertos, e a Igreja Católica não fala. O povo judeu não entende, discute, mas não entende, né? Mas voltando à questão aqui, eles colocam um Deus bobo, né? Que é os três sóis. Eu esqueci como que eles chamam lá, né? Esse Deus bobo e a guinada de 360 graus na história dá a entender o que? Ou esse alienígena vai simplesmente pegar o planeta totalmente destruído e vai fazer o seu reino, né? E ele sabe que a humanidade vai ser destruída na chegada deles, por isso que eles estavam tentando parar o avanço tecnológico, ou o avanço tecnológico poderia ser a destruição deles mesmos, né? Dos alienígenas, né? E isso vai despertar a fúria da humanidade, né? Em 400 anos a gente não sabe quanto que a humanidade pode evoluir ou não, né? Ou talvez esses alienígenas eles simplesmente estão com um plano de manipular a humanidade. Então é interessante, a história só vai para esses dois caminhos, né? Porém eu não sei como que você escreveria uma história, né? Única e nova, né? Porque não tem nada de novo, é uma cópia de Star Trek. O cara de Star Trek era inteligente, mas ele não conhecia todos os questionamentos da cultura judaica, porque o ser humano é limitado, né? A espécie humana é limitada e, querendo ou não, a cultura do povo de Israel não foi escrita por seres humanos, né? Foi homens que escreveram a lei, mas alguma coisa mandou eles escrever aquilo, porque é muito estranha a Bíblia. A Bíblia é muito estranha. Uma coisa fala na Bíblia todo dia do começo ao final, e essa coisa manda um monte de instrução para a gente, né? Aquele sinal uau lá é a mesma coisa da Bíblia Sagrada. E uma outra coisa também, agora que eu me lembrei dos X-Men, o Apocalipse, mano, eles cagaram totalmente. O Apocalipse egípcio, não. Eles poderiam botar o povo de Israel, né? Mas eu não sei porque que eles escolheram isso, mas Hollywood sempre falou tanto do Império dos gregos lá no Egito, né? A Cleópatra era grega, né? E dos reis egípcios, né? E sempre falaram de Roma, né? Estados Unidos sempre falou deles, né? E eu acho que não sei se fala até hoje, né? Mas eles sempre falaram antigamente, né? Porque eles queriam ser grandes impérios igual Roma, ou grandes dinastias igual o Egito, né? Mas na Bíblia judaica, as profecias de Daniel falam que a Medo-Pérsia a Babilônia seria um império depois de Israel, a Medo-Pérsia seria um império depois da Babilônia, Roma seria um império depois da Medo-Pérsia, Inglaterra seria o bicho de 7 cabeças e 10 chifres, a sexta cabeça seria cortada e iria nascer a sétima cabeça com 2 chifres, um reino sem nação, que é a ONU, que é um texto bíblico, e o outro é os Estados Unidos, que ele reinaria até o fim, e viria o 9º e o 10º rei, que a gente não sabe se é a Rússia
ou se é a China, e a última profecia bíblica diz que haveria paz mundial, né, entre os seres humanos, e Yahweh viria destruir a humanidade, e a Bíblia diz que o Deus dos judeus, ele ainda não matou toda a humanidade, porque existem pessoas que são os escolhidos dele, os gentios, né? Tanto judeus e não judeus que têm bom coração, né? São pessoas que entram em comum acordo, né? Mas para explicar a questão, estou falando aqui do anarcapitalismo, mas o anarcapitalismo é uma visão empírica da sociedade, né? Mas Yahweh, ele disse que quando os seres humanos, aqueles que têm bom coração, são pessoas que buscam o que é correto, não buscam o egoísmo, essas pessoas fossem perseguidas no final, né? E Satanás, o diabo, criasse um reino aqui na Terra exatamente igual o reino que Deus queria para Adão e Eva, e exatamente o reino do noivo vai impor aqui na Terra para Yahweh ver perfeição, né? Ele criou criaturas perfeitas, ele queria que essas criaturas perfeitas alcançassem a perfeição. Quando Satanás impor a perfeição aqui na Terra, né, junto com a ciência e com os Estados Unidos, com a ONU e com o nono e com o 10º rei, que eu não sei se é a China e a Rússia, pode ser, Cristo viria e destruiria todos os reinos da Terra, né, porque eles estariam em pleno adultério e eles proibiriam a liberdade de expressão, o argumento, o pensamento crítico, o conhecimento, né? E na Bíblia, Israel foi destruída 2 vezes, e Deus, ou Yahweh, Yahweh, ele vai destruir a humanidade porque ele diz que a humanidade é contra a liberdade dos seres humanos e é contra a liberdade, e é contra o questionamento dos seres humanos. Os seres humanos nasceram para ser livres, porém os seres humanos, em vez de querer ser livres, eles vivem como animal na Terra, né? Então Deus odeia a humanidade porque eles se comportam como animais ignorantes, pessoas que roubam, que mentem, que são corruptos, que matam, que se aproveitam, que exploram dos mais fracos, e Yahweh não admite isso, né? Então, até por isso que eu comentei várias vezes aqui, então, o anarcocapitalismo tem muito a ver com o conceito judaico, né? Porém, existem muitas lacunas, muitas dúvidas dentro da Bíblia Sagrada, né? E eu não sei se o nosso Criador é um alienígena filha da puta, né? Porque tem até a questão do Satanás e do Diabo. O Satanás e o Diabo, ele queria ser uma mulher e ele acreditava que era a mãe da humanidade, e ele viu que ele jamais poderia ser uma mulher e ser a mãe da humanidade, então ele resolveu cometer suicídio, né? E quis mostrar para Deus que o filho dele era uma coisa profana, né? Que somos nós, né? Porque ele jamais poderia ter o sonho dele, e a Bíblia diz que Satanás e o Diabo, o sonho dele seria destruir toda a criação, né? E ele queria um império antes da criação de Deus, que é o nada, né? Porque a criação de Deus é uma coisa artificial, né? Então existe tanto questionamento louco dentro da Bíblia que você, tipo, enlouquece igual eu, né? Falei para vocês.